gente, estamos aqui para mais um episódio do Doutora Ju Sem Filtro. Hoje estamos com uma convidada maravilhosa, que vocês vão amar essa entrevista, né? Que é a doutora Carla Vasconcelos. Carlinha, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, que dissesse quem você é, o que você faz. Pronto, Juju, um prazer estar aqui. Vamos lá, eu sou psicóloga clínica, minha abordagem de escolha é a psicanálise, né? Atuo no consultório, atendo adultos, adolescentes e casal. E a psicologia é uma paixão na minha vida, né? A psicologia é encantadora, né, Carlinha? Ela chegou na sua vida realmente para lhe tomar. Arrastando, chegou arrastando, né? Então, eu queria aproveitar, né, já que você é uma pessoa que atende adolescentes também, eu queria entender por que a gente tem mais conflitos, né, emocionais, psicológicos, nessa fase da adolescência. O que é que você acha que está por trás disso aí? Ju, veja, a adolescência, você como médico, você sabe que a adolescência é um turbilhão de hormônios, mudanças, né? Eu digo muito que é uma montanha-russa, né? Vamos colocar até mais forte. É um tsunami, né? Porque é uma fase de amadurecimento. Vamos lá, em termos da medicina, né? Nós temos a área do córtex pré-frontal, né? Que inicia o amadurecimento dos 3, 4 anos de idade até os 25 anos. Na adolescência é onde tem uma intensa transformação. Uma intensificação, né? Então, na área de regulação emocional, questões hormonais de bastante intensidade, como dopamina, serotonina, cortisol, flutuação de cortisol. Então, isso altera a alteração de humor. O que a gente, na vida da gente, no senso comum a gente fala, né? Fala de adolescência como aborrecência. Aborrecência, muito, a gente ouve muito isso. Sem uma compreensão disso, né? Porque o adolescente, ele passa por transformações hormonais de neurotransmissores que afetam esse humor, que afetam essa tomada de decisão, que não tem um amadurecimento completo ainda, que só vai ter em torno de lá dos 25 anos de idade. Né? Exato. Então, assim, tudo isso é um combo, na verdade, né? Então, hormônio, neurotransmissor, as questões da própria, assim, até a questão mesmo relacional, né, deles com os outros adolescentes, né? Eu digo muito que, assim, a adolescência é um rito de passagem. Você não é mais criança e não é adulto, né? Então, fica naquela zona de incompreensão. Porque muitas vezes, se você olhar, os pais perguntam, você não é mais criança, faça isso. Ou então, menino, você não é adulto para tomar uma decisão dessa. Então, assim, é uma transição, fase, né? Então, esse rito de passagem, onde tem uma dimensão de adaptativa do jovem com o próprio corpo, essa relação, porque passa por transformações no corpo. Físicas intensas, né? Na voz, né? Então, assim, aí você vê o jovem, ele passa por crise de identidade, necessidade de autoafirmação, porque tudo isso influencia nessa questão. Essa dinâmica, né? Exatamente. Então, assim, é uma fase difícil, não é fácil. Aí, assim, você como ginecologista obstetra, né? Você sabe que a gravidez é uma fase de um turbilhão também hormonal que altera o emocional da mulher, né? E que a gente tá vendo uma verdadeira epidemia de gravidez na adolescência, né? Aí veja, dois fatores. Que somam nessa fase, né? Porque a gravidez já dá uma alteração hormonal, emocional enorme. E que ainda sendo na adolescência, isso ainda potencializa ainda mais, né? E é mais fácil a gente compreender a grávida, sensível, né? Emotiva, né? E o adolescente, né? É mais fácil. E assim, eu queria entender uma coisa que eu tô vendo aqui, que, por exemplo, eu tenho 25 anos de formada, e algumas questões têm chegado para mim só agora. Por exemplo, a transexualidade. Então, por exemplo, eu atendi outro dia uma adolescente de 13 anos que chegou e disse, doutora Ju, eu gostaria de tirar meu útero. Aí eu disse, tirar o útero? Aí ela disse, sim, porque eu não quero ter filhos, eu não vou me relacionar com homens, e eu gostaria, inclusive, no futuro, de tirar as mamas também. Só que ela só tem 13 anos. Então, me fiquei muito impressionada com a pouca idade
e com esse questionamento dessa adolescente, entendeu? E aí conversei com a mãe, pedi que ela conversasse com o psicólogo, que ela fosse para uma orientação, que na verdade isso não poderia ser feito, porque ela só tem 13 anos, ela ainda está no processo de desenvolvimento puberal, que ainda vai ter muita influência hormonal. Mas assim, eu queria entender esse é um exemplo, mas eu tive outra de 15 anos, né? A gente tem recebido ligações de pessoas perguntando se a gente atende. Né? Então, assim, o que é que está acontecendo que você acha que está por trás dessas questões? Ju, veja, na verdade, o transgênero é uma coisa que está... Hoje nós temos maior visibilidade, né? Nós temos, em termos de legislação, nós temos um decreto-lei que possibilitou o uso de um nome social. Bloqueadores hormonais, né? Isso aí é outra. Isso aí quem regula é o Conselho Federal de Medicina, né? Então, assim, o uso do nome social em órgãos e repartições públicas. Então, nós tivemos a Organização Mundial de Saúde reconheceu em 2019, quer dizer, são questões recentes. Em 2019 reconheceu que não é mais transtorno, né? A transexualidade, o transgênero não é transtorno. Ele entendeu como uma condição de saúde sexual, né? Relativa à saúde sexual. Então, assim, para poder tirar o conceito de doença, de patologia. Né? Então, entendi. Assim, então, se a gente pensar no transgênero, na transexualidade, a gente pensa em corpos, em aceitação. Mas vamos pensar o seguinte: nós passamos por transformações nos nossos corpos na vida inteira, né? E são transformações naturais, da infância, da adolescência, modificamos faces, né? Corpos. E isso é aceito. E agora, então, a gente passou por uma aceitação, uma naturalização de transformações artificiais, que são lipoaspiração, se eu quiser eu mudo o nariz, eu aumento o queixo, eu faço uma lipo, né? Então, assim, a sociedade vem naturalizando, né? Quer dizer, essas mudanças artificiais, né? Aí, no momento que ficou mais visível a questão do transgênero, do transexual, né? Ganhou mais visibilidade para se aceitar isso. Aí vem toda a discussão da cirurgia, da terapia hormonal, né? Então, assim, é um espaço ainda para se abraçar mais ainda, mas hoje nós não temos uma legislação regulando a transexualidade, né? A cirurgia. Quem regula é o Conselho Federal de Medicina, né? Que ele adota o critério de cirurgia só após 18 anos. 18 anos. Né? E a terapia hormonal após 16 anos. Então tem esse limite da idade. Da idade, isso. Né? Aí tem até um projeto de lei aí andando para aumentar essa idade, né? Mas por enquanto... Por enquanto é 16 e 18. Exatamente. É uma autorização pelo Conselho de Medicina. Pelo Conselho Federal de Medicina. E pensar que, assim, não é a transexualidade não é uma escolha, é um sentir, um sentimento, né? Enquanto nós transformamos ou não nossos corpos, mudamos o nariz ou o queixo, nós nos aceitamos. O transgênero, o transexual, desculpa, ele não aceita o sexo biológico, exatamente. Então, imagine a dor. A dor dessa pessoa. Inclusive, tem mais taxas de suicídio, de depressão. Sim, certamente. Né? E, assim, aí você imagina uma dor que muitas vezes ela é aplacada só com a cirurgia, só com o processo de transformação do corpo. Né? É verdade. Então, é isso que a gente está vendo. Então, assim, se tornou mais visível. Hoje a gente tem mais visibilidade dessas questões que, na verdade, inclusive eu já assisti filmes e tudo. Isso existe desde muitos anos atrás. Sim. Né? Há muitos anos existe isso. É porque realmente agora a gente tem tido mais visibilidade. Como a gente também tem tido mais visibilidade e que virou um problema é a questão dos filhos trancados no quarto, né? Sim. Isso, eu queria que você comentasse sobre isso, porque assim, é uma angústia que eu vejo em muitas mães aqui no consultório. Doutora, o que é que eu faço? Doutora, o que é que eu faço? Né? O que é que você acha sobre isso? Me diz aí. Na verdade, assim, é um problema nas nossas casas, né? Antes, nós perdíamos nossos filhos no parque, na rua, né? No clube. Hoje, a gente perde nossos filhos
na nossa própria casa, porque eles estão nos quartos que eu chamo assim as cavernas escuras, né? É. É ali no seu mundo, no seu universo. E quando não está no quarto, está conosco na mesa, estão com o fone, estão com o celular, né? É, bom, Ju, o quarto em si, esse quarto dessa caverna escura, essa bate-caverna, Aham. a gente pode ver sob dois olhares mesmo, né? O olhar de que o quarto é acolhedor, o quarto é o lugar onde eu tenho uma intimidade, é o lugar onde tem meus objetos, é o lugar onde eu estudo, que é onde da minha leitura, é o lugar onde eu posso falar minhas confidências com a amiga, é o lugar onde eu vivo minhas dores sozinho, né? Esse Uhum. jovem. É, às vezes, um lugar de refúgio para essas dores, mas esse refúgio momentâneo. O que está acontecendo hoje é que esse refúgio não é momentâneo. Tá sendo permanente. Esse refúgio como escapismo, quer dizer, os jovens estão nesse quarto e nesse escapismo eles vão atrás de recursos. Aí muitas vezes são jogos, né? Os Uhum. games, Os né? games, muitos viciados em games. Muito, e assim, é uma grande preocupação, né? É. E uma discussão atual são os jogos de apostas, De né? apostas, que é uma preocupação as pessoas se endividando, Uhum. né, com esses jogos de apostas Sim, sim. Esse jovem muitas vezes tem o cartão de crédito dos dos pais, pais. né? E fica aquela bola de neve de dívida, porque há uma promessa nesse mundo virtual de grandes ganhos, de enricar com as apostas, né? É. E toda uma sedução ali, né? Então, assim, hoje e tem até uma pesquisa falando que 22% desses jovens, né, que têm a prática de jogos online, eles iniciam essa prática aos 12 anos de idade, né? 12, 12 anos de idade, né? muito novos. Muito novo. E 42% desses jovens, segundo a pesquisa, nunca disseram para os pais não tinham conhecimento do fato, Que né? eles jogavam. Que eles jogavam, né? Então, é uma preocupação. A outra preocupação é assédio, né? Que é assim, das crianças menores, crianças mesmo, né? Que sofrem isso, que iniciam o contato com a internet em seus quartos, ali, dentro daquela caverna, e os pais não sabem, Não né? sabem. E tem muitos casos de assédio, inclusive, né? De pedofilia, Sim, sim. de pedofilia associada, né? Tem muito pedófilo na internet. E às vezes seu filho. Por isso que, assim, existem teorias, né? Em relação a qual a idade que seu filho pode ter acesso a uma rede social. Assim, o que é que você acha com relação a essa questão de idade? Na Porque isso é um verdade, problema. é um Porque, problema. por exemplo, eu me lembro que Sofia, minha filha, era a maior confusão, porque ela foi a última a ter celular na sala dela. Então, assim, todos os amigos já têm, porque é um absurdo que eu não tenho, porque eu demorei o que eu pude para dar, assim. Eu me lembro que ela e outras amiguinhas tiveram, assim, no mesmo mês, digamos, entendesse? Mas ela, Uhum, 90% da sala já uhum, tinha uhum. celular, né? E eu tentei segurar, acho que foi eu dei com 13 anos, eu acho, 12 anos, eu nem me lembro mais, mas eu segurei o máximo que eu pude para dar esse celular e não sei nem se fiz certo, Uhum. né? Nós pais sofremos muito por esse tipo de comportamento que a gente fala, comportamento de manada, né? Porque os filhos chegam em casa, todo mundo Todo mundo tem e eu não tem. tenho, né? Então, assim, a gente fica meio que acuado em como lidar com isso. É. Na verdade, Ju, assim, toda pré-adolescência, ela não tem esse Ah, amadurecimento é. para as questões, mas assim, o importante em casa, esse jovem, essa criança que seja, ter orientação, né? E ter, por quê? É com a orientação que ela vai ter um resguardo dos riscos, né? Do que está por Por trás da trás internet. disso. Então, assim, e é muito subjetivo você entender que você pode ter um filho mais amadurecido do que o O outro, outro. né? E poder confiar e ali estar na vigilância, né? E saber outra coisa, outra questão. Eu tenho que entender, compreender meu filho no comportamento dele, e no interesse para cada aparelho, para cada recurso tecnológico desse, o WhatsApp, o que é. Então, eu tenho que compreender. Se você conversar com seu filho, não, é só para minhas amigas, é só para isso.
e dessa compreensão entender quais são as necessidades que tá, para você poder enxergar, né? Quais são as reais necessidades. Eu me lembro Sim, que a gente de noite pedia para o celular dormir na nossa cabeceira, porque senão a sim. gente tinha medo que ela ficasse de madrugada no Uhum, celular e a gente dormindo. Então ela toda noite chegava e botava o celular na nossa cabeceira, que era uma uhum, forma que a gente tinha de monitorar. Ela não podia ter a senha só. A gente tinha que saber a senha do celular para a gente entrar, para olhar com quem ela conversava e o que é que ela sobre o que ela uhum, conversava, uhum. né? E-mail, ela não tinha e-mail. Instagram, ela não tinha conta do Instagram. Quando foi ter conta do Instagram, seu primeiro amigo somos seu pai e sua mãe. Tudo que publicar tem que chegar pra gente. Então, assim, a gente tentou algumas medidas Sim. para tentar. O celular não era o tempo todo, entendeu? A gente, no final de semana, não, agora não vai. Você vai descer para brincar lá embaixo no prédio, não sei o que. A gente tentava segurar esse aparelho. E, assim, conversar, né? Uhum, Conversar muito para que ela não se envolvesse com, por exemplo, um pedófilo, que era a coisa que eu mais tinha medo na minha vida, era que, por exemplo, ela tivesse contato com uma pessoa assim na internet, entendeu? Eu acho que isso é um uhum. medo de toda mãe, Sim. né? Que seu filho ou sua filha tenha contato com alguém, porque inclusive existe assédio dos meninos também. Existe pedofilia, tanto relacionada aos meninos como às meninas, porque às vezes os pais acham que é só as meninas, né? Que estão sobre risco, quando na verdade também existe abuso sexual contra meninos, né? Uhum. Então eu tinha muito essa preocupação, assim, eu digo, meu Deus, como é que a gente vai conseguir monitorar o celular do filho, assim, né? Bloqueamos várias coisas que tinha na internet para ela não ter acesso, por exemplo, a pornografias, a sites, né? Eu me lembro que Vitor mesmo, eu fui chamada na escola, né? Porque tinha eu não vou dizer o nome do negócio para ninguém aprender, um Uhum. site aí que os meninos, eles tinham 12 anos e todos os meninos estavam utilizando no colégio. O colégio chamou todos os pais e a gente foi e ele só tinha 12 anos. E eu digo, que horas ele vê isso? Porque em casa eu não via ele ver aquilo, ele via no colégio, no recreio. Então são coisas que a gente, pai, a gente fica com medo, né? A gente se sente refém dessa tecnologia. Amiga, o que é que está acontecendo que eu vejo aqui direto no consultório? As meninas lindas, inteligentes, estudiosas, pessoas maravilhosas assim, e não tem um namorado. As meninas hoje, assim, eu fico, cadê os namorados? Só tem ficante, ficante, ficante. E quando tem, né? Quando é um ficante, porque às vezes nem isso não. E você fica sem entender o que é que está acontecendo com essa turma. Porque, por exemplo, lá atrás, por exemplo, vamos para a minha época, lá atrás, a gente namorava muito. A gente tinha um namoradinho, tinha outro, não sei o quê. Não tinha esse negócio de ficar ficando, ficando, ficando. Até podia acontecer, mas assim, de um modo geral, a gente ficava pensando em namorar. E Uhum. hoje em dia as pessoas ficam pensando em ficar só, né? Uhum. É só curtição de momento, é dificuldade de se relacionar, se aprofundar. O que é que tu acha que está acontecendo? É muita oportunidade. Eu vou aproveitar a sua pergunta e dizer que vai mais além do relacionamento entre pessoas. O jovem, hoje, com idade já profissional, ele também faz escolhas mais superficiais nas relações de emprego. Tá aqui, não gosta, vai para outro lugar, né? Porque ele está mergulhando, habitando lugares de forma rápida, fluida, né? Nas relações, o que acontece, Ju? É muita disponibilidade, né? Se você imaginar, se você tem uma ou duas escolhas, você fica ali estacionado naquele ambiente e pesa entre uma e outra. Hoje há uma diversidade de escolhas e assim, o que é que isso acontece? Traz um sentimento de que a relação, se eu acabar com essa, eu Tem tenho outra. essa, então assim, de uma facilidade, né? E de um fim iminente, né? Eu estou nessa relação e ela pode acabar porque eu posso substituir por essa e assim vai. E essa diversidade, né, de não ter a paciência para construir mesmo as relações, né? Voltando também à questão do emprego, nós construíamos a relação dentro de um emprego duradouro. O jovem, ele não tem a paciência, De né, a construir uma história. tolerância
aguentar o processo de uma relação com um parceiro, com um namorado, né? Porque hoje, diante desse mundo que estimula, Fugaz, né? Estimula a independência, a autonomia e a praticidade das coisas, leva esse jovem a essa energia rápida, né? Essa sensação prazerosa que é o início do relacionamento. Então, quando perde esse fogo já, né? Já quer partir para outro fogo. Então, assim, é como se fosse mais interessante as paqueras, aquela ficada, aquela conquista de momento, né? E não prosseguir numa relação mesmo a dois, pensando em estar com uma pessoa, em construir, às vezes, uma vida com aquela pessoa. Né? A minha sensação é como se fosse todo mundo descartável. Né? E que a qualquer momento você... Não, eu tô com essa pessoa aqui, mas eu posso daqui a pouco encontrar uma melhor do que essa. Então, tem tantas oportunidades, tem tantos aplicativos. Sim, sim. Né? Tem tantas oportunidades nas redes sociais, Instagram, Facebook, Tinder, não sei o quê. Tem tantas oportunidades. Então, a minha sensação, quando elas vêm falar, né, muitas vezes, assim, se queixar que não estão conseguindo ter relação, é como se fosse assim... As meninas são descartáveis. E o que eu ouço é assim, as que são mais atiradas e as mais disponíveis são as que conseguem. Atualmente. Então, aquelas que não são, digamos assim, tão disponíveis nesse sentido, elas ficam sendo passadas para trás. Sabe o que é, Ju? Porque nessas relações mais fugazes, o que é que acontece? O sintoma disso é a perda de confiança, né? Eu perco confiança naquele que fica com outro, então eu perco a confiança e eu perco a confiança e assim vai. Então, assim, nas relações que todos se conhecem, porque essa patota toda se conhece. Estabelece o medo de compromisso. Eu não vou ter compromisso porque ali eu não tenho uma base segura. Então, assim, é desencadeante essa perda de confiança, aí desencadeia esse medo de compromisso. Porque se pensar, se comprometer é assustador para esse povo jovem. Porque requer eu ficar amarrado no mesmo lugar. E eles querem experimentar muitas coisas. Essa geração não tá para se amarrar, tá para viver essa independência, né? Essa liberdade, né? Que é vendida. Como maravilhosa, né? Porque no Instagram, por exemplo, só se tem coisa boa. Você só vê a vida daquela pessoa solteira, na farra, com os amigos, viajando, postando, tomando as cachaças, fazendo não sei o quê, né? Como sendo uma coisa maravilhosa. Não sabe se de noite bota a cabeça no travesseiro e chora. Né? Se não sente a falta de uma companhia ali para estar junto, para dormir, para estar, né? Para estar confidente. Porque a minha sensação que eu vejo hoje, eu fico olhando, eu digo, meu Deus, eu vejo, por exemplo, minha filha. Meu filho não, já namora há 4 anos. Mas eu vejo minha filha e as amigas da minha filha também, além das pacientes no consultório. Meninas maravilhosas, estudiosas, meninas bonitas, tudo. E não tem um namorado. Né? A gente fica olhando assim, eu digo, meu Deus, como é isso? Assim, outro dia eu postei isso no Instagram, falando, aí um rapaz entrou, estudante de medicina, e disse assim... Doutora, tudo hoje é assédio. Também tem isso, tudo é não, né? Tudo é assédio. Então a gente também tem que ter muito cuidado para poder. Assim, a minha sensação é tipo assim: antigamente os homens chegavam juntos, soltavam a cantada, eles vinham em cima, eles davam a cara a tapa para conquistar aquela mulher. Hoje em dia, ele não precisa fazer isso. Porque ele manda uma curtida no Instagram, ele manda uma mensagem, eles perderam o traquejo de se aproximar de uma mulher, né, de uma adolescente, porque eu estou falando agora especificamente da adolescente, perder o traquejo de chegar na adolescente e poder levar um fora, por exemplo, ou não levar um fora, mas insistir. Não, eu quero essa menina, eu vou insistir, né? Não, eu quero essa. Ah, não deu, já passo para essa não quer, então já pulo para outra. Então a coisa é muito fugaz, é muito fluida, né? A minha sensação, porque eu escuto as adolescentes aqui no consultório e tenho na minha casa adulto jovem, né? Eu tenho uma filha de 18 anos, né? Praticamente vai fazer 19, adolescente, ainda adolescente, né? Que a adolescência vai até 19. E as amigas vão lá para casa e a gente fica conversando e eu fico impressionada, né? Impressionada como é que aquela turma maravilhosa das amigas todas, ninguém namora. Só, né? Tem os paqueras, tem os ficantes, não sei o quê, mas namorar mesmo, namorar.
Eu fico olhando assim. Eu digo, ai meu Deus, eu com 18 anos já tava namorando há 2 anos. E ainda bem que eu tava namorando, senão eu tinha namorado mais, porque eu adorava namorar. Namorar é bom demais, minha gente. Né? E essa turma não namora, não entende isso não. Mas namorar implica fixação. Fixação naquela pessoa Eles não parada, querem né? fixação, Eles querem curtir a liberdade. Liberdade, independência, né? Essa questão da superficialidade, né? A gente não está só no contexto da adolescência, né? O adulto também. A gente está nesse mundo aí contemporâneo todo dessa superficialidade, né? Desse prazer instantâneo, né, que as pessoas estão. Então, a gente está perdendo a noção do que é o sólido, do que é esse lugar de fixação, de estar com uma pessoa, né, de forma que eu me comprometa com ele dentro de uma relação, dentro de uma construção. Então, assim, hoje o adulto também. Hoje, cada vez mais a gente está nesse egocentrismo, né? Então, querendo estar no coletivo, mas com o meu individual preservado, né? Então, assim, aí com isso surgem novas configurações, né? Que a gente está vendo aí, de abertura, assim, como possibilidade para a felicidade, lógico, né? Mas diante de um mundo diferente, né? Diante dessa ausência de se implicar com um compromisso mesmo, porque eu quero preservar. Eu quero preservar minha individualidade, Isso. Não quero compromisso, gosto de você, ok, mas você lá e eu cá, morar junto, ou casar, ou noivar, ou namorar, não, é manter a distância. Exatamente. E é isso, e tem uma série de implicações, né? Emocionais, principalmente, né? Eu acho que deve dar, por exemplo, eu tô engraçado, outro dia eu vi uma paciente assim, doutora, eu tô com 30 anos. E agora, a angústia das mulheres em relação, por exemplo, à fertilidade. Né? Eu ouço aqui muito, eu tenho mandado muitas mulheres congelar óvulos aqui no consultório, coisa que aumentou muito nos últimos 10 anos. Né? Assim, eu percebo nitidamente que aumentou nos últimos 10 anos, porque as pessoas não querem mais casar e ter filho. Querem viver, curtir. Né? E outra coisa que às vezes eu percebo são pessoas assim, muitos que vivem de paixão. Eu tô agora apaixonada, aí passa 2 anos, aí acabou os 2 anos, que é aquela fase da paixão, aí eu não gosto mais não, aí vai atrás de outra paixão, aí a pessoa se apaixona pela paixão, né? Fica de paixão em paixão, mudando de parceiro, porque na verdade precisa daquele fervor da paixão, para poder se sentir amado, se sentir prazer, aí quando entra na calmaria... A dopamina, né, Ju? Então, quando eu tô naquele início, eu tô... cheio, a fase dopaminética da paixão. Então, eu quero cada vez mais repetir mais essa sensação, né? E assim, se a gente parar para analisar, os tempos são outros, as seduções são outras. Nosso mundo hoje é mais sedutor para os nossos jovens e para os adultos de hoje do que há tempos atrás. Em termos de saída, de curtir a vida, de possibilidade de estar feliz em ambientes, porque tem muitos ambientes, né? Alegre que seja, né? Então, assim, tem mais a questão. Possibilidades. Escolhas a se fazer. Então, eu posso estar em vários lugares, né? Entendi. Antes isso era reduzido e eu tinha que fixar. Eu tinha que ter um parceiro para fixar, que era mais fácil me fixar. Porque não tinha tantos atrativos, não tinha tanto jogo de sedução nesse mundo. E hoje a gente já tem, né? É verdade. A sedução é muito grande. É sedução de todo lado. É de você estudar fora, né? De você morar só. É de você fazer aquele tour da sua vida que você quer fazer de mochileiro, não sei aonde. É o caminho de Santiago para você fazer. Não sei, que são milhares de coisas. Tudo antes de se relacionar, né? Que isso eram coisas que iam acontecendo ao longo da vida da gente. Sim. E hoje as pessoas botam tem tantas coisas. Hoje foi muito engraçado que eu atendi uma paciente hoje de 38 anos. Eu disse, olha, você tem alguma perspectiva de ter filho? Ela veio com o parceiro. Você tem alguma perspectiva de ter filho? Doutora, a gente tá pensando. Eu disse, sim, mas esse pensamento vai durar quanto tempo? Porque, veja só, você tá com 38. E eu dizendo a ele, você já namora há quanto tempo? Não, 2 anos. Certo, 2 anos. Você quer ser pai? Disse, quero. Você quer ser mãe? Quero. E o que é que tá faltando para que vocês pensem nessa decisão? Se vocês já estão... Não, porque a gente está namorando, certo? Mas vocês já namoram há 2 anos, vocês têm independência econômica, independência financeira, os dois querem ser pai, você tem um tempo biológico, né? Então, assim, você tem que
pensar quando... Porque, veja, o pessoal tá achando que vai parir aos 43, 44, 45, com a maior facilidade. E a vida não é assim. Né? O que a gente está vendo são, pelo contrário, muitos tratamentos de fertilização, de bebê de proveita, um aumento grande da incidência de crianças com transtorno de espectro autista, né? De outros distúrbios também, né? Déficit de atenção, uma série de outras coisas que a gente não tinha tanto no passado. E as pessoas estão parindo mais velhas. Então, eu não estou dizendo que obrigatoriamente é essa a causa e a única. Claro que a gente sabe que é multifatorial. Mas, assim, as pessoas hoje, às vezes, assim, a dificuldade de... que eu percebo, assim, às vezes a dificuldade de constituir família, de realmente tocar aquele projeto a dois, né? Porque os dois se gostam, os dois se amam, os dois querem ter filhos, e os dois estão nessa de... Um dia, não, pode ser que depois eu venha a ter filho. E se não conseguir mais? A caixa da família está procrastinada para o depois, né? Procrastinada para depois, tá entendendo? Quando, na verdade, assim, eu digo, minha gente, todos os projetos da vida da gente, a gente pode fazer com maternidade. Não tem nada que você, assim, eu não fiz isso porque eu tive filho. Não, você não fez porque não quis. Dizer que isso foi impedimento por causa de menino, não foi. Não foi impedimento. Faltou disciplina, faltou perseverança, faltou garra, desejo, uma série de coisas. Mas você pode fazer tudo na sua vida com os filhos. Né? Você pode tocar todos os seus projetos de vida com o filho. Né? Filho não é... Eu vejo pessoas... eu não quero ter filho, não sei o que, não, porque dá muito trabalho. Tem 4 cachorros. Então, assim, não consigo entender. Porque o cachorro é um filho. Eu tenho um cachorro Johnny Walker, viu, minha gente? Johnny Walker, meu filho, meu cachorro. De 4 patas. E me dá trabalho. Johnny agora tá dodói. Tá em veterinário, pneumologista, não sei o que, fazendo exame. Já não tem plano de saúde. Tá fazendo... um monte de exame. Eu nunca pensei que o cachorro desse plano de saúde, mas tem. Entendeu? Então é um filho também. Meus meninos têm plano de saúde e o cachorro também tem. Tem que ter tudo direitinho. Então, assim, eu fico pensando, eu digo... Meu Deus, não tem filho, mas tem 4 cachorros. Não quer casar, né? Às vezes não querem se estabelecer juntos, mas dorme todo final de semana junto. A parte boa, né? Não, ele tem a minha casa, ele tem a dele, mas todo final de semana a gente tá junto. Então, assim, só tem o bom, né? Né? Não tem aquela coisa do cotidiano, do dia a dia, da vivência, só querem curtir aquele momento, né? Outro dia uma paciente chegou aqui no consultório e fez assim... Doutora, eu tô com namorado já há 4 anos. Eu tenho minha condição econômica, ele tem a dele. Eu moro com meus pais, ele tem um apartamento próprio. Todo final de semana eu vou pra casa dele, não sei o que. Diz que vai casar, e nada. Eu disse, por que você tá todo final de semana lá? Você tá dando status de casado a ele? Não dê, minha filha, não durma. Não, você dá status de casado, o cara não vai nunca casar. Porque todo final de semana você tá lá já. Pra que ele vai casar com você se você já tá lá todo final de semana? Ele não precisa casar com você se você já dá a ele status de marido todo final de semana. Não, então, assim, são coisas que, assim, posso até ter dito errado a ela, entendesse que, na verdade, depois ela chegou pra mim e eu acho que funcionou. Essa ela deu certo. Porque ela terminou casando. Ela começou a dizer, não, eu vou pra casa. Não, hoje eu vou dormir na minha casa. Não sei o que. Começou a pressionar e no final casaram. Eu fiz parto, inclusive, desse casal, né? Tão feliz, graças a Deus estão juntos. Mas, assim... São coisas que você fica vendo que parece que as pessoas não querem mais constituir família, não querem mais casar, não querem mais namorar, não querem mais ter vínculo. Não querem mais ter vínculo, querem praticidade da vida, querem menos trabalho, menos tarefa. Mas é o que o mundo tá nos ofertando. Mas não é vazio, não, isso? Sim, sim. Não fica a pessoa com a sensação de vazio existencial, não. Porque eu digo assim, meu Deus, eu sou tão feliz, sou casada, tenho meus filhos, assim, eu tenho uma vida que eu digo, graças a Deus, meu Deus, eu consegui constituir a minha família. A minha família é o que eu tenho de mais precioso na minha vida. E eu vejo como aquilo me faz bem. E eu queria que as pessoas tivessem também. Claro que cada um tem um padrão de constituição familiar, né? Vão ter os seus padrões de constituição familiar. Um vai ter filho, outro não vai ter filho. Vai casar homem com homem, vai casar mulher com mulher, não importa. Mas você vai ter o seu padrão de constituição familiar. Né? Mas a questão atual é dessa discussão sobre formas, né, de se interagir, de estar junto, casado ou não, são configurações que a gente vai se adaptando, né? E esse mundo passando por transformações. Se a gente olhar no passado, isso não era possível.
né? Tanta liberdade, mas a questão é porque temos uma liberdade e temos o estímulo para essa liberdade. Então eu tenho que ser livre, eu posso ter uma relação com essa pessoa a vida toda, mas eu quero ser livre, né? E o fato de amarras tão padrões, como é um casamento, como é o contrato civil, como é eu construir uma família. Então eu saio desse formato de me sentir livre, de poder viajar, não posso porque eu tenho filho. Então, assim, essas trocas, quer dizer, a gente está avançando para essas novas configurações, As sim. novas configurações, né? E vai se adaptando aí, né? Como a gente passou adaptação de divórcio e há tempos Que não mais podia e hoje remotos não pode. podia. E assim, hoje pode, a mulher divorciada está feliz, né? Então, Recentemente a gente teve um caso na TV de uma criança de 9 anos que matou vários bichinhos, parece que uns 20 animais. Uma coisa assim, saiu na televisão. E eu fiquei muito impressionada com aquilo. Eu digo, meu Deus, a psicopatia, se é que pode chamar assim, numa criança aos 9 anos já é um psicopata. A gente tem. Os pais têm como identificar se um filho, por exemplo, é um psicopata, porque com certeza esses pais jamais imaginariam que um filho seria capaz de fazer isso. é uma barbaridade, né, Ju? É. Mas assim, na verdade, o termo psicopatia não se usa, está em desuso. A gente Em usa. criança ou em Não, adulto o também? termo, O a termo terminologia psicopatia. mudou para Não. transtorno de personalidade antissocial, né? Antissocial. E assim, é um transtorno que o comportamento visa atitudes para o mal, né? E mesmo a pessoa tendo ampla capacidade de discernimento de que aquilo ele está fazendo Ele mal. sabe que está fazendo Sabe que mal. está fazendo mal. Ele entende Tem que aquilo está capacidade, errado. Ele plena tem capacidade. capacidade. Então tem um E ele não intuito. tem remorso. Sem remorso e tem um intuito. Mas, assim, o diagnóstico mesmo a gente só pode dar com acima de 18 anos, né? Abaixo de 18 anos, o que a gente fala é transtorno de conduta. Essa é a nomenclatura que a gente usa, né? E, assim, há crianças que já têm traços de transtorno de conduta e que pode desencadear o transtorno de personalidade antissocial na fase adulta, né? Então, normalmente, em regra, essa criança ou então esse adulto que tem esse transtorno foi desprovido de afeto, teve uma relação de maus tratos em casa, viu um ambiente violento em casa, né? Então, no caso dessa criança específica, ela foi um ato único, eu vi na mídia, foi um ato único, né? Então, para o transtorno, seja de conduta ou seja para o adulto de personalidade antissocial, requer ações reiteradas nesse contexto, né? Para chegar a um diagnóstico, né? E assim, eu vi que no caso dessa criança foi isolado, foi isolado. Foi um fato isolado. Mas a quantidade não chama atenção, não. O fato de ter sido 20 bichinhos, quer dizer, se ele matasse o primeiro bichinho, já dava tempo de ter uma avaliação, dizer, meu Deus, eu fiz errado, não vou fazer com o segundo bichinho. Ele fez com 20 animais. Mas há uma satisfação na prática do ato. Há uma satisfação. Tem prazer naquilo. No caso do transtorno de personalidade antissocial e no transtorno de conduta, né? Ele sente prazer em praticar o mal. E como é que os pais podem identificar sinais em casa, por exemplo, que sua criança tem alguma coisa que é de transtorno de conduta? Sempre olhando por esse viés, né? É algo que ele tem a capacidade de discernir o que é bem e o que é mal, e ele pratica o ato, né? E repetidas vezes, que esse comportamento seja reiterado, que há um padrão de anormalidade, esses pais percebem um padrão de anormalidade ali, né? Aí, assim, inicia-se terapia, né? Assim, para poder fazer um treinamento mais social em torno desse jovem. Tem tratamento, assim, não vou dizer cura, porque cura é uma palavra muito forte, mas tem tratamento realmente para esse tipo de distúrbio? A psicologia associada à psiquiatria, né? É necessário, é necessário. Com medicação, com tudo, né? Deve ser muito difícil para os pais. Deve ser muito difícil. Você viver com a criança, você pensando que ela pode praticar o mal
com coleguinha, né, com animais. Eu fico pensando se no futuro não pode causar até os próprios pais, né? Sim. Se ele não pode fazer uma maldade Sim. com os pais, sei lá, esfaquear o pai dormindo, a mãe dormindo, fazer alguma coisa assim, nesse sentido, e sem ter remorso, né? Sim. Sem ter remorso. Isso é uma coisa que pode acontecer, infelizmente, né? Sim. Bom, minha gente, mas o papo tá muito bom. São muitos temas, né? A gente passou por vários assuntos de transtorno de conduta, de filhos do quarto, de transexualidade, de tudo. Tá muito bom, mas a gente precisa encerrar, né? Eu queria agradecer demais você, Carlinha, por ter vindo, ter esclarecido a gente sobre essas questões. São questões que permeiam aqui o consultório, permeiam a minha vida pessoal também, né? Porque eu também tenho filhos adolescentes, né? E eu queria agradecer demais sua vinda. Queria que você deixasse assim uma mensagem final. O que é que você podia dar de mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Vamos lá, a gente falou muito de relacionamento, né? Então, assim, um conselho que eu dou é para a gente ressignificar o que amor e compromisso, né? Porque amar e ter compromisso requer a gente atravessar os desafios das diferenças do outro, né? E das dificuldades com esse outro. Então, seja no relacionamento com um amigo, seja no relacionamento com um parceiro, né? Seja relacionamento profissional, a gente precisa dar lugar a, a essa implicação na relação para se construir no processo, mesmo com as diferenças. É porque as pessoas não têm paciência para o desafio das de conviver com as diferenças. Com as diferenças. Gostei bastante. Bom, minha gente, se vocês gostaram desse nosso podcast, compartilhem com outras pessoas, né? Que, assim, são informações valiosíssimas que a gente... É o dia a dia da gente, né? Então, assim, passem esse vídeo para outras pessoas para que elas tenham acesso também a essas informações, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo podcast.